Bom, pessoal, então agora nós vamos tentar falar um pouquinho a respeito das três principais classificações do relevo brasileiro. Você sabe, quando falo em relevo, falo nas diferentes formas e estruturas da crosta terrestre. As formas e as estruturas da crosta, o relevo, formam-se a partir do quê? Da ação concomitante ao mesmo tempo dos agentes internos. Quais são os agentes internos? Vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos. São os chamados construtores do relevo. E também da ação dos agentes externos, também chamados de exógenos. Os agentes internos são chamados de endógenos. Os agentes externos mais comuns são o intemperismo, que é o desgaste natural das rochas. Temos o intemperismo físico, que é aquele desgaste que é quando as rochas se desgastam, mas não alteram sua estrutura. Isso é comum nas chamadas zonas glaciais, zonas desérticas, onde há uma amplitude térmica muito grande, então você tem desgaste da rocha, mas não muda a sua estrutura. E tem também o intemperismo químico. O intemperismo químico é provocado pela ação, ele não só desgasta, mas altera a estrutura da rocha. E ele é provocado principalmente pela ação da água, na forma de chuva, na forma de rio, né? Esse é o intemperismo químico. Além também do intemperismo biológico, que tem como principal elemento os seres vivos, né? Raízes de plantas, o homem, provocam o intemperismo biológico. Intemperismo, segundo agente externo, erosão. Qual a diferença entre intemperismo e erosão? Erosão é o intemperismo mais o transporte. Então existe a erosão fluvial, quando o transporte é feito com a água do rio, a erosão pluvial, quando esse transporte é feito com a água da chuva, a erosão eólica, através do vento, a abrasão marinha, e um outro agente externo é a ação antrópica, a ação do homem. O homem, por exemplo, quando provoca o desmatamento, ele acaba alterando o relevo, né? Tornando a região mais exposta à ação da chuva, à ação do vento, entre outros. Então o relevo ele é fruto disso aí, da ação dos agentes externos e dos agentes internos. Nós temos três grandes classificações do relevo. A primeira delas é essa aqui, ó. É a do professor Haroldo de Azevedo. O professor Haroldo de Azevedo fez essa classificação do relevo em 1948. E ele utilizou como critério a altimetria, isto é, ele vai definir as formas do relevo de acordo com a sua altitude. Qual a diferença de altitude para altura? A altitude é a distância de um ponto em relação ao nível do mar. A altura é a distância de um ponto em relação à base que você ocupa. Dentro desse critério, o Brasil tem duas principais formas de relevo. São elas: planaltos, que eu pintei aqui na cor laranja. O que são planaltos? Segundo o professor Haroldo de Azevedo, áreas que variam de 200 a 1.200 metros de altitude. E na área verde aqui, que eu pintei, você tem as planícies, áreas de 0 a 200 metros de altitude. Dentro disso, olha como é que ficou o Brasil. Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. O Planalto brasileiro é muito grande, não é? Então a gente vai subdividir. Planalto Atlântico, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional. Então, o Planalto brasileiro é dividido em Central, Atlântico e Meridional, mais o Planalto das Guianas. Planícies: planície amazônica, planície costeira ou litorânea, planície do Pantanal e planície dos Pampas. Bastante simples, não é? A classificação do professor Haroldo de Azevedo. Claro, em 1948, o critério que ele utilizou foi o da altimetria e assim ele classifica as formas do relevo brasileiro, dizendo que no Brasil tem a predominância de planaltos e planícies. E na década de 70, um outro grande geógrafo vai classificar utilizando um outro critério. Que geógrafo? Professor Assis Nassib Absaber. Assis Nassib Absaber já tem outros instrumentos e vai conseguir classificar o relevo brasileiro de uma forma mais ampla. Ele vai dizer que um planalto não é uma área que tem de 200 a 1.200 metros. Um planalto é uma área que sofreu mais erosão do que sedimentação. Uma planície é uma área que é o contrário, que sofreu mais sedimentação do que erosão. Daí, o relevo brasileiro ficou assim: Planalto das Guianas, igual aqui, mas houve uma alteração. Tá vendo essa área aqui, ó, cabeça do cachorro? Aqui, no Amazonas, essa área era um planalto. Aqui é uma planície. O que mudou? O critério de classificação. Aqui era a altimetria e aqui é a estrutura geológica. Planalto das Guianas, Planalto brasileiro. Opa, desapareceu aqui no sul a planície dos Pampas, tá vendo? Aqui, planície dos Pampas. Aqui não tem mais planície dos Pampas. Por quê? Mudou o critério. Como é que ficou o Planalto brasileiro? Central, Maranhão, Piauí,
nordestino, serras e planaltos do leste e sudeste, planalto meridional e planalto uruguaio sul rio-grandense. E você viu? Ele diversificou mais o planalto brasileiro. As planícies, mesmo aqui, menos a dos Pampas. Planície amazônica, planície costeira ou litorânea e planície do Pantanal. Essas duas classificações, Haroldo de Azevedo e Assis Absaber, são as mais clássicas. Mas, professor Jurandir Sanches Ross, entre 1975 a 1985, década de 70 e meados dos anos 80, ele vai usar um projeto chamado Radam Brasil. Nesse projeto aí, ele vai usar o critério da altitude, o critério da estrutura geológica e mais isso aqui, ó, o critério do paleoclima. O que vem a ser paleoclima? As alterações climáticas da Terra ao longo dos anos, isto é, os fenômenos meteorológicos, isto é, os agentes externos, foram fundamentais para você entender a esculturação, a modulação do relevo brasileiro. Olha como ficou o relevo brasileiro para o professor Jurandir Sanches Ross. 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. Claro que você não vai tentar guardar o nome dos 11 planaltos. Planaltos residuais da Amazônia Meridional, planaltos da Amazônia Oriental, planaltos residuais da Amazônia Setentrional, Amazônia Meridional, planalto e serras dos Parecis, serras e planaltos do Parnaíba, planalto de Borborema, serras e planaltos do Atlântico e do Sudeste, planalto mineiro-goiano, planalto do Alto Paraguai, serras e planaltos da Bacia do Paraná e planalto uruguaio sul-rio-grandense. Planícies: planície amazônica, planície do Rio Guaporé, planície do Pantanal, planície do Araguaia, tabuleiros litorâneos e planície lacustre da Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim. As 11 depressões, isso tudo é decoreba, você não tem que guardar nada disso. O que você tem que guardar, o que é? É o critério que ele utilizou, que é o critério do paleoclima. Como assim? As alterações climáticas ao longo dos anos, os fenômenos meteorológicos, os agentes externos foram fundamentais na esculturação do relevo brasileiro. É isso que você tem que guardar, que os agentes externos foram fundamentais na esculturação do relevo brasileiro. Por quê? Lembre-se, a estrutura geológica do Brasil é antiga. Predominam no Brasil o quê? Escudos cristalinos, 36%, e bacias sedimentares, 64%. Como nossa estrutura geológica é muito antiga, o relevo brasileiro sofreu enorme desgaste, intemperização, erosão. Por isso, 92% do nosso território possui altitudes inferiores a 900 metros. Nossas altitudes são modestas em função da estrutura geológica do Brasil ser antiga. Outra coisa que vão lhe cobrar são esses cortes que eu fiz aqui, para você entender o perfil topográfico dessas três regiões. A Amazônia está aqui, ó. Noroeste da Amazônia, centro da Amazônia, sudeste da Amazônia. Olha o corte como é que é. É esse aqui, ó. Planaltos residuais da Amazônia Setentrional ou Planalto das Guianas. Aqui é a nossa maior altitude. O Pico da Neblina, cerca de 3.000 metros de altitude. Olha onde ele está. Está aqui, no estado do Amazonas. Depressão das Américas. Olha ela aqui. Planalto da Amazônia Oriental. Planície amazônica, depressão amazônica, depressão das Américas, depressão amazônica. E aqui, ó, planaltos residuais da Amazônia Meridional. Você pode chamar isso de planalto das Guianas, planície amazônica e planalto central, planalto brasileiro. Outra classificação importante é essa daqui, ó, do Nordeste do Brasil. Aí você tem aqui, ó, tabuleiros litorâneos, planície costeira, Planalto de Borborema, depressão sertaneja, onde você tem a caatinga, o clima semiárido brasileiro, e Planalto, ó, serras e Planalto do Parnaíba, ou Planalto do Maranhão e Piauí, na classificação do professor Assis Absaber. Essa área é muito importante, porque esse planalto aqui, ó, o Planalto de Borborema, será um dos responsáveis pela semiaridez do sertão nordestino. Aqui é onde vão ocorrer as chamadas chuvas orográficas, ou chuvas de relevo, na região do agreste, do agreste nordestino, não é? E, finalmente,
O último corte que você vai ver é esse aqui, ó. Opa, aqui é um estado que você conhece, que é em São Paulo. Dá uma olhada aqui, ó. Esse corte que eu fiz é do estado de São Paulo. Aí você tem o estado de São Paulo em 4 grandes áreas. A parte oeste do estado de São Paulo, a região do Planalto Meridional, ou bacias e planaltos do Paraná, essa área aqui é a área onde você tem um relevo, onde um dos fronts tem uma inclinação bastante acentuada. O lado oposto, a inclinação é mais suave, formando uma cuestas. Olha o relevo de cuestas aqui, ó. Cuestas, Planalto Ocidental Paulista. Essa área é a área de ocorrência também de um solo bastante fértil, a terra roxa, fruto da decomposição do arenito basalto. Planalto Ocidental Paulista. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho a chamada depressão periférica. Olha só. Depressão periférica. Essa área aqui, onde está a cidade de São Paulo, aqui ó, a cidade de São Paulo, é a região de mares de morros, áreas de escudos cristalinos antigos, mas bastante resistente. Hoje os mares de morros se apresentam na forma mamelonares. O que são mamelonares? São formas arredondadas, meias laranjas, pães de açúcar. Tá aqui, ó, mares de morros nessa área aqui. E finalmente aqui, ó, a planície, bacias sedimentares, planícies litorâneas, né? Os tabuleiros, né? Da região litorânea do Brasil. Senhores, resumidamente, o relevo brasileiro está aqui. Com isso aqui, você consegue ter alguma chance de responder questões sobre o relevo. Senhores, por hoje é só e a gente se vê. Tchau!